Você é um médico europeu em uma missão diplomática secreta em Antananarivo. O ano é 1861. Diante de você jaz o corpo sem vida da mulher mais temida de todo o Oceano Índico. Os cortes ritualísticos em sua pele já foram feitos. Sua carne está fria, rígida, mas o ambiente ainda respira sangue. Uma mistura nauseante de incenso, putrefação e medo puro preenche cada canto da sala. Esta não é uma autópsia oficial. É um ato proibido, um sacrilégio. Soldados Merina observam em silêncio absoluto, armados com lanças afiadas. A rainha está morta, sim. Mas seus inimigos ainda tremem ao pronunciar seu nome. Ranavalona Priapos. Ela não foi apenas uma governante. Ela foi uma sentença de morte ambulante. Ranavalona foi esposa, viúva, mãe e algoz. E agora que ela está morta, todos querem saber a mesma coisa. Ela realmente era uma rainha canibal? Ou isso foi apenas a invenção de um mundo que não conseguia suportar ver uma mulher com poder absoluto? Enquanto você corta através de sua pele, endurecida por anos de poder e violência, somente viaja pelas histórias que você ouviu nos mercados, nos acampamentos militares, nas tavernas dos portos. Dizem que Ranavalona fervia seus inimigos em óleo quente, que ela obrigava mulheres a comerem seus próprios maridos, que havia poços cheios de ossos humanos debaixo de seu palácio. Alguns negam, outros juram que é verdade. Mas uma coisa é absolutamente certa: por 33 anos, ela governou Madagascar com um punho mais afiado do que qualquer lança. E para entender como uma mulher se tornou a figura mais temida da África, primeiro você precisa abrir o corpo, depois abrir a história. No ano de 1788, nas montanhas de Imerina, nasce uma menina marcada pelo destino. Seu nome não foi registrado com honra, foi anotado com receio, Ramavo. Ela não nasceu na realeza, não tinha direito ao trono. Era filha de um simples oficial militar em uma sociedade dominada por linhagens, escravos e segredos mortais. Mas seu pai tinha algo valioso: informação. Ele descobriu uma conspiração contra o rei Andrianampoi Nimerina, um complô que ameaçava a estabilidade do reino. Sua lealdade inabalável o levou a denunciar os traidores, um ato de coragem que poucos ousariam em uma corte repleta de intrigas. A recompensa foi inesperada. O rei prometeu que uma de suas esposas viria daquela família humilde. E assim Ramavo foi entregue ao filho do rei, o príncipe Radama. Naquele momento, ninguém poderia prever o turbilhão de sangue e poder que essa união desencadearia. Ramavo tornou-se esposa do príncipe Radama, mas não foi uma história de amor. Foi uma união fria, estratégica, quebrada desde o início. Radama era jovem, educado e obcecado pela Europa. Ele desprezava abertamente sua esposa, considerava-a vulgar, atrasada, presa demais às tradições malgaxes que ele tanto desejava deixar para trás. Ele se deliciava com livros importados, discussões sobre cristianismo, armas de fogo francesas. Sonhava em transformar Madagascar em uma nação moderna, a imagem das potências europeias. Enquanto ele se entregava às suas ambições e novas paixões, ela apenas escutava, observava cada movimento, cada palavra, cada desprezo. Ela esperava com paciência glacial. Ela não reclamou, não derramou lágrimas em público, não mostrou sinais de fraqueza diante das humilhações do marido. Seu silêncio era a armadura, sua observação, estratégia. E quando Radama subiu ao trono e continuou a ignorá-la, imerso em suas visões de modernização, ela não alterou sua postura, ela apenas esperou. A espera terminou em 1828. Radama, consumido pela doença e pelo alcoolismo, morreu sem deixar herdeiros claros. Esse vácuo de poder foi o momento que Ramavo havia antecipado. Naquele instante crucial, a esposa ignorada, a mulher desprezada por sua vulgaridade, transformou-se. Das cinzas do desprezo e da indiferença, emergiu Ranavalona I, um nome que logo ressoaria
com terror e respeito por todo Madagascar. A coroação de Ranavalona não foi uma celebração, foi uma execução. A lei antiga ditava que, na ausência de herdeiros diretos, o poder deveria ser transferido para outro clã real. Mas Ranavalona não permitiria isso. Com velocidade assombrosa e brutalidade calculada, e com a ajuda da nobreza tradicionalista e de uma facção leal do exército, Ranavalona lançou um expurgo sistemático e implacável. Mais de 30 membros da família real foram assassinados em uma única semana. Não houve misericórdia. As esposas secundárias de Radama, seus meio-irmãos, que poderiam reivindicar o trono, e primos distantes, com conexões políticas, e todos aqueles aliados europeus que haviam apoiado as políticas de Radama, todos foram silenciados, suas vozes afogadas em sangue. Ranavalona não herdou o trono por direito de nascimento. Ela o conquistou com sangue, com cada assassinato, com cada conspiração, tecida nas sombras do palácio. Esse foi seu verdadeiro nascimento como rainha. A Europa ficou escandalizada. Notícias do massacre real e da ascensão de Ranavalona chegaram aos portos e capitais do velho continente como um trovão. Os franceses e britânicos, que haviam investido pesadamente em Madagascar, estabelecendo escolas cristãs, promovendo evangelização, construindo fábricas, encontraram uma muralha impenetrável. Ranavalona os via não como portadores de progresso, mas como agentes de invasão cultural e política. Suas palavras foram um desafio direto. Sua fé é veneno para nosso espírito. Seus costumes, uma praga sobre nossa tradição. A rainha não hesitou em agir com mão de ferro. Ela decretou uma proibição total do cristianismo. A educação estrangeira foi banida. Escolas missionárias foram fechadas. Bíblias foram queimadas em fogueiras públicas. Pastores nativos que se recusaram a renunciar sua fé foram crucificados, seus corpos exibidos como um aviso macabro. E a grande maioria dos missionários estrangeiros foi expulsa do país sob ameaça de morte. Mas o que veio a seguir foi ainda mais brutal. A perseguição aos cristãos malgaches se intensificou. Eles foram submetidos a torturas inimagináveis. Alguns foram empalados em estacas afiadas. Outros foram jogados de penhascos vertiginosos, seus corpos se espatifando contra as rochas, e muitos mais foram forçados a beber o tangena, um veneno mortal em uma ordalha, que a rainha fanaticamente reinstaurou. Durante seu reinado, Ranavalona intensificou a ordalha do tangena. O acusado era forçado a beber o veneno extraído da casca da planta sagrada. Se conseguisse vomitar 3 vezes, era considerado inocente. Mas se morresse no processo, sua morte era interpretada como a vontade inegável dos deuses, uma confirmação irrefutável de sua culpa. Os resultados foram devastadores. Entre 75 mil e 150 mil pessoas perderam suas vidas apenas devido à ordalha do tangena. Durante o reinado de Ranavalona, a rainha transformou a superstição mais enraizada em uma ferramenta de controle social. Qualquer dissidência e qualquer acusação de bruxaria, qualquer ato de deslealdade podia ser punido com a lei do veneno. Sob o governo de Ranavalona, o exército de Madagascar se transformou em uma força formidável, leal apenas à rainha. Ela treinou mais de 30 mil soldados, com disciplina rígida e devoção cega. Eles eram armados com lanças tradicionais e mosquetes arcaicos, uma mistura do antigo e do rudimentarmente moderno, usada com eficácia brutal. A repressão interna foi igualmente implacável. Rebeldes eram fervidos vivos, traidores eram empalados, seus corpos exibidos publicamente. Nobres desleais eram esquartejados diante do olhar horrorizado da multidão. Madagascar se fechou para o mundo, tornando-se uma fortaleza impenetrável. E no centro de tudo isso, Ranavalona governava como uma divindade viva. Foi nesse clima de terror que os rumores mais perturbadores começaram a circular.
aqueles que cimentariam a lenda de Ranavalona como uma rainha canibal. Um comerciante francês que escapou vivo jurou que havia testemunhado horrores indescritíveis. Diziam que ele viu corpos pendurados em árvores, esfolados e mutilados, crianças sendo cozinhadas para punir suas mães. Outros afirmavam que Ranavalona obrigava as esposas dos condenados a comerem partes dos corpos de seus maridos como punição simbólica. Uma maneira de quebrar seu espírito e profanar a memória dos mortos. O canibalismo era real ou foi simplesmente propaganda colonial orquestrada por potências europeias para demonizar uma monarca que se recusava a se submeter? Alguns historiadores negam categoricamente, atribuindo essas histórias à desumanização de líderes africanos. Outros sussurram sobre isso, apontando que em contextos de brutalidade extrema, os limites da depravação humana podem ser ultrapassados. Mas a verdade é, real ou não, seu nome se tornou inextricavelmente ligado ao terror, a rituais de sangue e a uma forma de poder que parecia devorar tudo em seu caminho. Nos seus últimos anos, a paranoia de Ranavalona atingiu níveis insustentáveis. Ela temia venenos, espiões e traições. Seu palácio tornou-se uma armadilha para ela mesma. Ela ordenou armadilhas escondidas nos corredores e mudava de quarto. E todas as noites, conta-se que ela ordenou a execução de um de seus melhores ministros, simplesmente porque ele teve um sonho premonitório sobre sua morte. Para Ranavalona, até os sonhos eram uma indicação de deslealdade. Finalmente, em 1861, aos 73 anos, Ranavalona morreu em sua cama. Por causas naturais, aparentemente uma hemorragia cerebral. Ela morreu cercada por um silêncio pesado, o mesmo silêncio de medo que ela havia imposto. Por mais de 3 décadas, seu corpo foi tratado com reverência quase religiosa e enterrado em um mausoléu imponente que refletia a grandeza de seu reinado. Mas muitos acreditavam que sua alma nunca descansou, que seu espírito inquieto continuaria a assombrar a ilha. Após a morte de Ranavalona, Madagascar finalmente se abriu para o mundo. Seu filho, Radama II, aboliu imediatamente a ordalha do Tângena. As missões cristãs retornaram, o comércio foi retomado. No entanto, essa abertura teve um preço. Logo após sua morte, com a ilha exposta e vulnerável, os franceses intensificaram sua influência, o que finalmente levaria à colonização de Madagascar. A muralha que Ranavalona havia construído com sangue e medo desmoronou, e a independência pela qual ela havia lutado foi perdida. Ranavalona é lembrada de 2 maneiras contraditórias. Para muitos, ela é um monstro, uma tirana cuja crueldade não conhecia limites. Mas para outros, especialmente em Madagascar, ela é lembrada como a última grande defensora da soberania malgache contra o colonialismo europeu. Uma figura trágica que talvez entendesse que a única maneira de proteger sua civilização era através do terror. Ranavalona foi uma assassina implacável, ou uma mulher que defendeu sua cultura ao custo de sua própria humanidade. A resposta é complexa, manchada de sangue e tingida de lenda. Mas sua figura permanece um enigma fascinante. O que você estaria disposto a fazer para defender o que ama? Até onde você iria para proteger sua cultura, sua terra, seu legado, se soubesse que estava cercado de inimigos? Ranavalona não foi apenas uma rainha. Ela foi um aviso do que acontece quando poder e medo se fundem em uma única coroa, porque a história nem sempre é escrita pelos mocinhos, mas ainda podemos decidir como lembrar.